Paulo Brito, na hora da verdade, vai começar os problemas da cidade. Chegou a hora de saber o que acontece. O Paulo Brito vai falar porque conhece. Paulo Brito, de olho na cidade. Paulo Brito, Paulo Brito. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Um abraço para você. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência e pelo seu respeito e admiração para mais um programa Paulo Brito. Nosso abraço para a turma da FIT, através do David e toda a equipe lá, que mesmo com uma série de problemas, nos colocam aí em evidência para que a gente possa apresentar Paulo Brito no ar. Um abraço também para o Marquinhos Cocada e vamos que vamos. Senhoras e senhores, estamos iniciando a nossa caminhada dentro do programa Paulo Brito, dentro de uma linha de conduta e imparcialidade que se torna famosa, aceitável e aplaudível. A produção desse programa é minha, Paulo Brito, que sou eu mesmo. Departamento de jornalismo, tudo em casa, hein? Patrícia Maria de Souza Ramos Brito. Departamento jurídico, doutora Érica Apolinário, doutor César Aguiar Contel e doutor Joel de Almeida, o Feio, lá em Araçatuba. A Débora Rayane Barbosa responde pela produção também do noticiário e montagem desse programa. Razão pela qual, Débora, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que nos acompanham. E que dia é hoje? Hoje é dia 10 de novembro do ano 2020. Sabe quantos dias faltam para você decidir o futuro da sua cidade? Hoje, dia 10, hoje é terça-feira. Amanhã, dia 11, quarta-feira. Quinta-feira, dia 12. Sexta-feira, olha lá, hein? Sexta-feira, 13, saravá, irmão. No sábado, dia 14 e domingo, dia 15 de novembro. Portanto, faltam 6 dias para que você, com sua consciência, vote naquele que realmente tenha currículo, que tenha presente, que tenha passado, que possa ter futuro e que seja, acima de tudo, um expert em matéria de administração. Por essa razão, você vai escolher o seu candidato a prefeito e o seu candidato a vereador, numa eleição rápida, porque são apenas 2 vezes que você vai teclar. Tecla primeiro para vereador e depois para prefeito e missão cumprida. Agora, depois que você fizer tudo isso, faça um exame de consciência seu. Será que você votou certo? Ou você votou acima de tudo porque falaram para você que o fulano ia ganhar e você votou porque não gosta de perder voto? Então analise friamente. Tem muito aventureiro no pedaço em todo o território nacional. Em algumas cidades já estão matando alguém, já estão sacrificando outros. Isso porque realmente aí nós estamos vivendo aí o pandemônio da eleição 2020, que é a vontade do povo, a certeza das urnas. Dito isso, senhoras e senhores, muito bom dia, nosso abraço para você, os nossos apoiadores, Engeone Engenharia, na pessoa do meu querido, estimado amigo, Dr. Sérgio Donado, Ilha do Rochinha, a Lalo Calçados de Esporte, detalhe que faz a diferença, a Luxe Jeans, a Luxe Tecidos e Confecções, Birigui Piscinas, tudo em piscinas, o maior estoque de piscinas de Birigui e toda a região, e acessórios também, a direção é do Júnior, da Simone, está lá a Cristina e toda a equipe a postos para atender você, Birigui Piscinas. IOB, Instituto de Óleos Birigui, direção Dr. Benhur e o Dr. Rogério. Também aqui colaboram e participam desse programa, a quem agradecemos, Morena Móveis, tudo em móveis e muitas facilidades para você, Organização Bom Plano, da Funerária Bom Pastor, Tropicália Pães de Doce em Buritama, Dr. Rodrigo Sintra, cirurgião dentista e a sua clínica ali na Barão do Rio Branco, Dr. Rodrigo Sintra. Também conosco aqui o Dr. Eduardo Dentista, cirurgião dos bons aí, ele e o irmão dele, o Gustavo. Que dupla, hein?
doutor Gustavo e doutor, nosso querido e estimado amigo, o doutor Eduardo. Um abraço para eles. E também conosco aqui, Empório Biju, a quem aqui nós mandamos o nosso abraço todo especial às pessoas que estão nos acompanhando nesse exato momento. Guaraná Paulistinha, cerveja Paulistinha e também aí, com muito prazer aí, grapete, quem bebe grapete, repete grapete. Acho que não faltou ninguém, está todo mundo junto e nosso abraço todo especial também para a turma da Afrante, através do Carmo. E vamos que vamos. Abrindo a edição desta manhã de terça-feira, a Débora Rayane Barbosa traz as primeiras amostras, as manchetes que valem por notícias. Anvisa suspende testes da Coronavac por evento adverso grave. Com suspensão de testes da Coronavac, Bolsonaro diz que ganhou de Dória. Justiça Eleitoral de Birigui barra divulgação de pesquisa da intenção de votos. Previsão aponta semana com chuva na nossa região aqui. Polícia. Vítima desconfia de golpe do cartão clonado e ajuda a polícia a prender estelionatário em Birigui. GOI prende disciplina do PCC por tráfico de drogas em Araçatuba. Prefeito de Penápolis segue internado após acidente. Homem é acusado de agredir a neta e a ex-nora com socos e capacetadas. E pedestre morre após ser atropelado por táxi em Birigui. E a polícia também prendeu, né, Débora? Um cidadão que clonava cartões, é isso? Sim, vítima desconfia de golpe do cartão clonado e ajuda a polícia a prender estelionatário em Birigui. A primeira notícia. Que bom, hein? Que bom. Polícia em ação. Destacando também, senhoras e senhores, que a Folha da Região traz aí pesquisa de opinião pública envolvendo as cidades de Penápolis, Birigui, Guararapes. Traz tudo a Folha da Região, edição de hoje. E em Birigui, nessa pesquisa da Folha da Região, o candidato a prefeito Cristiano Salmeirão lidera as pesquisas de votos. Há também uma pesquisa barrada pela Justiça e a pergunta é, qual delas que foi barrada? E vamos em frente aqui, destacando também eleições 2020, tudo preparado, os números dos eleitores inscritos em Birigui, Santópolis, Clementina, Coroados e Brejo Alegre. Você tem aqui 38 sessões abertas em Birigui a partir das 7 horas da manhã. Lá na cidade de Araçatuba esquenta o caldeirão político e a disputa aí começa a partir para a parte judicial. A Justiça, entre Cid Saraiva e também Dilador Borges. Em São Paulo, surpresa na pesquisa do Ibope. Márcio França está em 6º lugar e Bruno Covas lidera, com uma grande diferença do Boulos, que é o 2º colocado na pesquisa Ibope. Destacando Chapeuzinho, Walter Pacelli e as manchetes do esporte. Olá, Paulo Brito, bom dia. Estamos chegando nessa terça-feira e o meu destaque: bomba! Rogério Ceni, do Fortaleza, está acertando com o time do Flamengo. Deverá ser o novo treinador do Mengão, hein? Uma bomba nos bastidores, hein, Paulo Brito? Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem, o Cruzeiro do técnico Felipão só empata com o Guarani. Hoje acontece mais 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Amanhã tem decisão pela Copa do Brasil. Amanhã, quarta-feira, começa aí as quartas de final, jogos de ida. Hoje tem rodada da Copa Paulista 2020. Hoje tem rodada também do Campeonato Paulista da 2ª Divisão, 8ª rodada. Acontece 6 jogos. Bandeirante folga nesta rodada e só pensa no sábado contra a Associação Esportiva Araçatuba. Diretoria do Bandeirante vai dar um prêmio extra para o Bandeirante jogar contra a Associação Esportiva Araçatuba. Daqui um pouquinho, Paulo Brito, nós conta tudo isso aqui no Bola na Rede. E Walter Pacelli trouxe todas as informações necessárias e precisas para que você seja bem informado também no esporte. Destacando, Rogério Ceni já assinou contrato com o Flamengo. Rogério Ceni já é treinador da equipe do Flamengo aí e mandou o seu treinador embora. Também
o Jair Braga é treinador acertado com o Internacional de Porto Alegre. O Walter Pacelli fez as manchetes, mas complementamos aqui com o noticiário. Também destacando que você confere aqui os melhores momentos da vitória do Bandeirante Esporte Clube diante da equipe do Andradina no último domingo aqui no estádio Pedro Marim Berbel. Bicho gordo para o Bandeirantes vencer o Aia. Será que é preciso? Tomara, sim, pelo menos fortalece o caixa para os jogadores. Pelo menos eles vão voltar com dinheiro no bolso, se ganhar, é claro. E vamos que vamos aqui, comércio em Birigui fica aberto aí durante toda as festividades do mês de dezembro. Por que festividade, Paulo? Porque dezembro é aniversário da cidade de Birigui e muitos estarão comemorando aí os resultados das eleições, portanto é um mês de festa. E o comércio em Birigui, a partir do dia 7 de dezembro, começa a funcionar a partir das 8 horas da manhã até as 22 horas. Quer dizer, tem loja que vai ficar até as 23, até meia-noite, tudo, porque tudo é permitido, porque sempre tem o cliente em casa, em caixa, e sempre demora um pouco mais para ser atendido, então fica valorizado. Então quem esparramou por aí, tem que mandar prender o cara que fez isso, né? Que o comércio não ia abrir, a Associação Comercial e Industrial de Birigui lança o comunicado. Comércio em Birigui vai funcionar a partir do dia 7 de dezembro até as 22 horas. No domingo, aliás, no dia 8, dia do aniversário da cidade, haverá um horário especial. É informação porque é de utilidade pública, é de prestação de serviço. É uma cidade toda que vive aí a expectativa de dezembro chegar. Os comerciantes estão nessa ansiedade de terem as suas movimentações e de uma hora para outra aí um fake news circulou dando conta de que o comércio não estaria funcionando e por essa razão a Associação Comercial e Industrial de Birigui, através do seu presidente Maurício Pazian, que cuida dos interesses do comércio, interesse dos comerciantes em especial, logo de imediato, ao tomar conhecimento desse fake news, lançou um comunicado oficial dando conta de que esse acerto do comércio abrir no dia 7 a partir até as 22 horas já tinha sido protocolado no ano passado. O que resta saber agora são os preparativos para o Natal iluminado, que também, segundo a Prefeitura, vai ocorrer de qualquer maneira e teremos um Natal iluminado à altura do que foi a beleza desses anos anteriores e que atraiu muitas e muitas pessoas, não só da cidade, como também de toda a região, para a beleza do Natal iluminado. Falando em fake news, a Santa Casa Misericórdia de Birigui também lançou um comunicado urgente e urgentíssimo sobre esclarecimento de que estava pegando fogo na Santa Casa, né? Quer dizer, essa é a maneira de dizer que não tinha vaga nos leitos, que os médicos estavam com pagamento atrasado, tudo. E a Santa Casa de Misericórdia de Birigui, através de sua diretoria, entenda, Miguel Ribeiro, mandou esse comunicado que a DERVA interpreta a mensagem, o comunicado oficial da Santa Casa de Misericórdia de Birigui. Isso, Paulo. Nota de esclarecimento. A Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Birigui e o Pronto Socorro Municipal Dr. Alceu Lotti vem à presença de todos os munícipes informar que todos os pacientes que procuram por atendimento nas duas unidades estão sendo prontamente atendidos, seja através de atendimento ambulatorial com ingestão de medicamentos para casos de urgência ou emergência no pronto-socorro ou através de internações na Santa Casa. Ressalta-se que ambas as unidades têm compromisso com a verdade e com os pacientes, e estão acolhendo estes da melhor forma possível, objetivando restabelecer a saúde destes o mais breve possível, trazendo alento para os mesmos e seus familiares. Portanto, a notícia que circula pelas redes sociais sobre a falta de leitos, falta de remédios e atraso no pagamento de médicos do hospital ou do pronto-socorro não tem fundamento, sendo esta totalmente falsa. Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Birigui, Miguel Ribeiro, diretor-presidente. Tá aí, senhoras e senhores, um esclarecimento bastante oportuno, porque realmente quando há esses fake news rodando aí, lógico, e é claro,
Todo mundo tem uma pessoa que às vezes na casa está doente, que tem preocupação, alguns com excesso de idade talvez até, começam a ficar preocupados em relação a esses fatos. Se não há leitos na Santa Casa, os médicos não estão recebendo, não há remédio, a preocupação é muito maior ainda em relação a esse fato. Porque uma mentira, ela corre muito mais do que 1000 verdades. Isso é notório, isso é verdadeiro, isso é real. Então, a partir daquele momento que a gente recebe esse fake news, que a gente sabe que é fake news, mas 80% da população não acompanha o andamento da realidade. E aí vem a preocupação, e vem o objetivo de esclarecer a real realidade. Como nós não temos compromisso de dar informações errôneas em absoluto e só a realidade, ao recebermos esse comunicado da Santa Casa ainda ontem, fizemos questão de transmiti-lo através da nossa rádio e agora através do nosso programa. A Santa Casa Misericórdia de Birigui, documento timbrado, registrado, assinado e protocolado em vários pontos da cidade e distribuído a toda a imprensa, e nós recebemos também, dando conta de que há vaga nos leitos, o atendimento é normal, os médicos estão aí, os médicos estão com o pagamento em dia, não há falta de remédios e todo o atendimento é feito dentro da normalidade que a Santa Casa sempre fez. E a nota tem assinatura, Miguel Ribeiro, que todos conhecem, e eu tenho pelo Miguel Ribeiro, meu amigo, uma admiração muito grande, um respeito enorme, então, de muitos e muitos anos. Não é de ontem, nem de hoje, nem de amanhã, é de muitos anos que eu conheço o Miguel, sei da sua idoneidade durante muito tempo. Ele foi um dos diretores da CESP aqui em Birigui e, portanto, uma pessoa, até prova em contrário, de idoneidade total. E ele assina esse documento e tem a assinatura dele. Então, o que se espalhou foi um fake news, que agora é desmentido com esse comunicado oficial. Miguel, obrigado pela informação. A população agradece, porque passa a ter uma tranquilidade maior em relação a uma mentira. Será que é preciso fazer tanta coisa assim, gente? Para que mentir para o povo, gente? Para quê? Vamos cortar a verdade, vamos contar a realidade. Isso aí coloca uma população toda empolvorosa, uma população em situação de desespero, porque doença é desespero. Mas esperamos que essas pessoas que estão fazendo esse tipo de fake news aí tenham consciência da realidade dos fatos que estão atormentando e prejudicando, e talvez até prejudicando aqueles que estão dando a cara para bater e disputando uma eleição. Às vezes o nego fala, é de fulano, é de Beltrano e é de ciclano, e não é nada, absolutamente nada disso. Então, com fake news de pessoas que querem atormentar o andamento de uma eleição, acabam prejudicando talvez todos os candidatos indistintamente. Então, por essa razão, para de fazer isso aí, para de fazer esse tipo de coisa que não ajuda em absolutamente nada. A verdade sempre ela tem maior positivismo do que realmente uma mentira. E o pior de tudo é que a mentira cresce muito mais às vezes do que a própria verdade. Esclarecimentos que nós fazemos aqui a bem da opinião pública, em nome todo especial dos nossos apoiadores, dos nossos colaboradores. Hoje é terça-feira de batente, choveu bastante ontem e houve até prejuízo, para a Prefeitura Municipal, prejuízo para a cidade. Recebemos algumas fotos aqui da Luiz Bertechini, ali em frente ao edifício Eto, ali no Lago do Povo. Ali a Prefeitura Municipal começou na semana passada aí, é exatamente isso, o trabalho de remodelação daqueles paralelepípedos que ali existiam e fazer ali uma nova avenida, dando uma beleza total. E a chuva de ontem acabou, segundo as fotos que chegam até nós, e tomara que também não sejam fake news, mostrando aí que realmente aí, e a pessoa que mandou as fotos para nós é de credibilidade. Está aí a amostra das fotos, como ficou a Luiz Bertechini, ali em frente ao edifício Pérola Eto. Do Eto Pérola. Eto Pérola. Eto Pérola. Essa aí. Foto, Paulo. E essa que são as que dão para ver melhor. O estrago foi grande. O estrago ali, o prejuízo foi enorme.
Então, né, já que o serviço foi feito aí, eu tenho a impressão que até sábado, domingo aí, dá para se fazer o trabalho aí, o serviço de obra da Prefeitura Municipal, o doutor Saulo Gianpietro e toda a equipe lá, vão agilizar lá um trabalho prefeito para que o que em Paulo Brito? Para que seja feito o serviço da melhor possibilidade, da melhor maneira possível. E os que forem comemorar domingo lá no Lago do Povo aí a vitória, possam passar tranquilamente ali, não vai ser preciso interditar a avenida, possam trafegar normalmente, tranquilamente. Aqueles que vencerem as eleições aí, podem festejar tranquilamente lá no Lago do Povo, a partir das 7 horas da noite, acompanhando a nossa apuração. Pode ir lá a turma do Zago, a turma do Geraldo, a turma do Renato, a turma do Zé Firmino Grosso, a turma do Mafei, a turma do Cristiano, entendeu? Quem ganhar aí vai lá para festejar todinho, né? E se não quiser ir festejar a vitória desse ou daquele, pelo menos vai lá, porque pelo menos vai ver o que está acontecendo, né? Então tá, dito isso, vamos em frente aqui em mais um programa Paulo Brito no ar. E agradecemos aqueles que estão nos acompanhando, pedimos que compartilhem o nosso programa. Compartilhe o nosso programa, porque afinal de contas será uma satisfação muito grande saber que estamos avançando em vários pontos de todo o território nacional. E também estamos estudando uma melhor maneira possível de colocar os nossos queridos e estimados ouvintes e telespectadores no ar, através do nosso 997-33-1210. O Rafael Jansen, que está nos apoiando também tecnicamente, está nos dando aí algumas explicações técnicas para mim, para Débora e para mim, e que a gente vai poder também, a partir, com cobertura total das eleições, já movimentar diretamente em todos os dias o nosso 997-33-1210. O que você pode fazer? Você pode ligar no nosso 997-33-1210, participar ao vivo ou mandar também um zap que será imediatamente colocado no ar. Então, se o Paulo Brito falou besteira, você pode entrar aí, meter o zap na cara dele e a gente vai ser obrigado a concordar. Como a gente não fala besteira, a gente vai esperar o zap, então, tá? E vamos em frente aqui com muito mais informação. Daqui a pouco você confere o número de eleitores em Birigui, o número de eleitores no Brejo Alegre, em Clementina, em Santópolis do Aguapeí, na cidade de Brejo Alegre, Coroados, tudo aqui no balanço geral da marcha da apuração, eleição 2020, a vontade do povo, a realidade das urnas. Nós vamos aos nossos comerciais, porque daqui a pouco nós temos mais participação no programa, nós vamos aos nossos colaboradores, os nossos patrocinadores, mandando um abraço muito grande, que está acompanhando a gente a partir de agora, o Ali de Jabaque, o Aluche, o Carlos, a Arlete e toda a equipe de Aluche Tecidos e Confecções, junto com o Mauro da Silva, o Mauro do Correio, o zagueirão, que está lá ao lado do Paulo Momesso, em Aluche Tecidos e Confecções. Estão tomando café lá uma hora dessa. Aluche Tecidos e Confecções e Aluche Jeans é muito mais promoção. Quem quer vai, quem não vai, manda. Quem quer calça jeans a R$ 54,90 vai em Aluche Jeans, Barão do Rio Branco 1005 e filiais em toda a região. Aluche, 50 anos ao seu lado. A Birigui Piscinas está aniversariando. São 34 anos projetando e realizando o sonho daqueles que tanto desejam ter suas piscinas. Tem também aquecedor para piscinas, produtos de limpeza, móveis em plástico e alumínio, capas térmicas e impermeabilizantes Via Plus. Birigui Piscinas, a loja mais completa da região. Há 34 anos tornando as famílias mais felizes. Avenida Euclides Biragaia 1903. Birigui Piscinas. Organização Bom Plano da Funerária Bom Pastor. Quase meio século com seriedade, com honestidade e muita dedicação, amor e carinho. Organização Bom Plano da Funerária Bom Pastor. Cerveja Paulistinha. Cerveja Paulistinha, puro malte, a gelada para todas as horas. Beba com moderação. E você sabe, as mulheres mais elegantes vão direto no Empório Biju, na Rua Saudades 520, direção da Patrícia. No Empório Biju,
Bolsas, cintos, carteiras, perfumes e muito mais para você. Secção de sex shops. Empório Biju, Saudades 520. Você sabia que as melhores construções, empreendimentos e investimentos em Birigui são construídos pela Ingeuni Engenharia? A Ingeuni Engenharia tem orgulho de construir o Speed Park, Residencial Noivaz, Edifício Luiz Donai e muitos outros. Ingeuni Engenharia, Travessa Carlos Gomes, 67. Um abraço para o doutor Sérgio Doná, que nos acompanha nesse momento. Serginho, um abraço para você, viu? E também para o William, para o Rochinho e toda a equipe da Ingeuni. E segundo o Endrigo da Desigual, um grande trabalho pela Desigual está sendo preparado aí para mostrar aí os investimentos que a Ingeuni vai colocar em Birigui através do serviço de colonização, de uma colonizadora muito grande e com muito sucesso pela frente. Portanto, já a partir da semana que vem, dentro do nosso programa, vocês vão acompanhar os grandes investimentos da Ingeuni Engenharia aqui no nosso programa. Mandamos um abraço todo especial para a Lu Rosseto, que nos acompanha aí, ela da organização Bom Plano da Funerária Bom Pastor. Ele está atento, hein? Esse cara entende. Cássio Bettini, que conhece muito sobre tecnologia, também participa do nosso programa em nome de Empório Biju, muito mais para você. Volta, Paulo. O Cássio Bettini, onde ele estava, hein? Tá conversando com a Teca. Então, Cássio Bettini, trazendo a sua participação no programa de hoje. Cássio? Deu? Então, vamos aguardar, então. Vamos aguardar a presença do Cássio Bettini dentro do nosso programa aqui. Agradecer a FIT mais uma vez, né? Turma da FIT lá. A FIT recebe muita crítica e críticas às vezes pesadas, né? Nós também já descemos o pau aqui também, né? E não sei lá, o financeiro é de um lado, o departamento técnico do outro lá, e um não fala com um, não fala com o outro e acaba fazendo uma confusão danada. E nessa confusão quem sofre é a gente. Nós estávamos com um sinal bem baixo, muito baixo desde ontem. Entramos aí em detalhes, em contato com a FIT e não era resolvido o problema. Apelamos para o Marquinho Cocada, que é sobrinho que é tio do David. E o David, que é o dono da FIT, já recebeu nossa mensagem e as providências foram tomadas. E agora, o som tá bom, Débora? Positivo? Então tá bom. E o Cássio? Tá aí? Ô Cássio, bom dia. Olá pessoal, nesse Drops eu vou sair um pouco dos excitantes assuntos sobre tecnologia e inovação e vou abordar um tema político, já que estamos num momento bem adequado para isso. Então vamos a uma reflexão. Você já parou para pensar sobre o fundo eleitoral que você é obrigado a bancar? Não só pelo montante de dinheiro, que já é algo extremamente vergonhoso, mas pelo conceito em si desse fundão? Perceba o seguinte, você é obrigado por lei a pagar impostos altíssimos para uma infinidade de coisas, inclusive para esse fundo que financia propaganda, contabilidade e advogados muito caros que trabalham nesse curto período eleitoral, cerca de 2 meses mais ou menos aí a cada 2 anos, mas você paga impostos todos os dias. Você sabe quem decide como esse volumoso dinheiro é distribuído entre os milhares de candidatos de todo o Brasil? Quem decide são os donos dos partidos. Existem donos, são os caciques. Você já ouviu falar com certeza nessa terminologia. Bom, ocorre que alguns partidos usam o fundo eleitoral, outros não. E os organizadores desse mecanismo, que são os deputados e senadores, distribuem o dinheiro de acordo com a tal representatividade dos partidos. Quanto mais membros, mais grana. E quanto menos membros, quase zero de grana. Mais que isso, não há uma regra de distribuição dentro dos partidos, ficando o bolo somente na mão dos donos, que eles fazem o que bem entendem com aquilo lá. Daí vem o ponto. Vamos supor que você queira votar numa pessoa que não recebeu nenhum centavo para sua campanha eleitoral, seja lá por princípio ou porque abriu mão desse fundo.
você acabará pagando a campanha de uma outra pessoa que talvez você jamais votaria. Então tá aí um negócio para você refletir um pouco sobre esse tal fundo eleitoral que está acontecendo e usado nesse momento. Bom dia a todos, até a próxima. Sou Cássio Bettini, compartilhando assuntos sobre tecnologia, inovação, comportamento e agora sobre uma reflexão. Até mais. Eu gostei dessa reflexão que o Cássio nos apresenta e inclusive já havíamos até preparado algum tipo de comentário e estaremos abordando esse tema ainda durante esses dias sobre o fundão, sobre o fundo partidário que os partidos recebem. Muitas e muitas vezes o candidato vai para o palanque, vai para as ruas, vai para as carreatas, para as passeatas, vai para a internet, vai para as emissoras de rádio, televisão e fala: nós não temos ajuda nenhuma, nós não temos um tostão, a gente não tem dinheiro, a gente não tem participação do fundão aí, que não recebe o fundo partidário. Mas, entretanto, você vê que a campanha de determinados candidatos é riquíssima, é poderosíssima. E esses partidos, esses candidatos, alegam em nível território nacional de que não tem participação do fundo partidário, não está recebendo dinheiro, não está recebendo recursos, mas fazem uma campanha milionária. Uma campanha que até realmente assusta pelo conteúdo de eles dizerem: nós não temos dinheiro porque não estamos usando o fundo partidário, nós não estamos recebendo os recursos do fundo. Às vezes aquele partido não está realmente recebendo aquele recurso financeiro e que está sendo desviado para um outro candidato que talvez não seja aquele que você esteja votando. E dessa forma, a alegação de que não estão usando o fundão, que esse dinheiro do fundo partidário é realmente esquecido e que não vai ser utilizado, é necessário que se faça uma verificação através da transferência que os próprios partidos oferecem através das informações de internet. Portanto, esse assunto abordado pelo Cássio Bettini foi muito oportuno, porque a gente vê que realmente uma campanha é caríssima, há necessidade de muito dinheiro, e esse negócio de dizer que não tem dinheiro aí, realmente dá a entender como é que consegue fazer um tipo de campanha dessa maneira. Não ter dinheiro não significa dizer que não está recebendo de voluntários, de pessoas que fazem os respectivos donativos, os apoiadores que estão dando os recursos financeiros, porque dinheiro tem, dinheiro chega, dinheiro vem e dinheiro é solto. Então, a gente está vendo aí, através da televisão, que a campanha eleitoral desse ano talvez seja uma campanha mais caríssima do que já praticamente foram feitas em todo o território nacional para prefeito e até mesmo aí para altos comandos de deputados, governadores, presidentes e senadores. Dessa forma, há a explicação. O dinheiro do fundão é muito grande, é grosso e é nós que damos esse dinheiro. Ele é distribuído através da representatividade de cada partido no Senado e na Câmara dos Deputados. É só você analisar qual é partido que tem mais senadores e que tem mais deputados, porque esse vai receber a maior verba, a verba mais grossa. Está entendido? Se não está entendido, o Cássio vai explicar de novo amanhã aqui no nosso Paulo Brito no ar. E vamos em frente, faltando 5 dias para as eleições dia 15, domingo, a partir das 7 da manhã, das 7 às 10 para as pessoas mais idosas e depois aí o dia inteiro para você votar. Isso não significa dizer que você não pode votar, você que tem 15, 17 anos aí não pode votar às 7 horas da manhã. Você pode, mas você tem que ser educado e deixar os velhinhos ir na sua frente, entendeu? Como o caso meu aqui. Mais notícias e a Débora traz mais informação aqui, desta feita em nome todo especial de À Frente. À Frente, 24 anos prestando serviço em Birigui. A Anvisa suspende teste da Coronavac por evento adverso grave. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária anunciou na noite de segunda-feira a suspensão temporária do ensaio clínico da Coronavac, produzida pela empresa chinesa Sinovac e testada pelo Instituto Butantan, por causa de um evento adverso grande.
Em comunicado, a Anvisa informou que foi notificada do evento adverso grande no dia 29 de outubro. Com isso, os testes estão temporariamente suspensos e nenhum novo voluntário poderá receber a vacina. De acordo com as normas da Anvisa, são considerados eventos adversos grandes, morte e evento adverso potencialmente fatal, incapacidade ou invalidez persistente, internação hospitalar do paciente, anomalia congênita ou defeito de nascimento, qualquer suspeita de transmissão de agente infeccioso por meio de um dispositivo médico e evento clinicamente significante. Já continuando no mesmo assunto, com a suspensão desses testes da Coronavac, o Bolsonaro diz que ganhou do Dória. O presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira, ao compartilhar a informação de que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária suspendeu estudos clínicos da vacina Coronavac, ele afirma ter ganhado do governador de São Paulo, João Dória. Morte, invalidez, anomalia, esta é a vacina que o Dória queria obrigar a todos os paulistanos tomá-la. O presidente disse que a vacina jamais poderia ser obrigatória. Mais uma que Jair Bolsonaro ganha, escreveu o presidente em rede social ao responder comentário de um usuário. Essa é a terceira vacina experimental contra a Covid que teve seus ensaios clínicos suspensos por conta desses eventos adversos. O diretor-geral do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou na segunda-feira ter recebido com estranheza a notícia da suspensão temporária dos testes em humanos. Segundo ele, se trata de um óbito não relacionado à vacina e, portanto, não existe nenhum momento ou motivo para a interrupção do estudo clínico da fase 3. O diretor também afirmou que o Butantan já pediu esclarecimentos à Anvisa sobre a interrupção e espera ter mais detalhes na manhã de hoje. Ele ainda esperava, Paulo. Ô, Débora, no meu zap aí, da Márcia França, assessora de imprensa do Palácio dos Bandeirantes, ela me mandou logo cedo uma informação e eu não tive tempo de passar para você, porque ler, o velhinho aqui não vai conseguir ler por enquanto, né? Eu tenho certeza que semana que vem aí com o Dr. Benhur, Dr. Rogério, Santa Luzia e Nossa Senhora Jesus Cristo, Nossa Senhora Aparecida e todos os nossos amigos orando, a gente vai ter uma visão bem melhor aí por causa da cirurgia das pálpebras que nós vamos fazer. Não tem dinheiro, mas vamos fazer fiado, né? Dr. Rogério, Dr. Benhur, que segura o rojão lá. O que a Márcia mandou aí a respeito do governador aí? O governo de São Paulo, através do Instituto Butantan, lamenta ter sido informado pela imprensa e não diretamente pela Anvisa, como normalmente ocorre em procedimentos clínicos dessa natureza, sob a interrupção dos testes da vacina Coronavac. O Butantan aguarda informações mais detalhadas do corpo clínico da Anvisa sobre os reais motivos que determinaram a paralisação. Amanhã, às 11 horas, já em posse hoje, dessas né? informações, não, amanhã mesmo. Essa informação foi recebida hoje. Haverá uma entrevista coletiva na sede do Instituto Butantan. Nota do Instituto Butantan. O Instituto Butantan esclarece que foi surpreendido na noite de segunda-feira com a decisão da Anvisa e que está apurando em detalhes o que houve com o andamento dos estudos clínicos da Coronavac. Informa ainda que está à disposição da Agência Reguladora Brasileira para prestar todos os esclarecimentos necessários referente a qualquer evento adverso que os estudos clínicos podem ter apresentado até o momento. E aí eles informam, já nessa outra nota, Paulo, eles informam hoje às 11. Haverá uma entrevista coletiva na sede do Instituto. Já começou já, inclusive. Isso, coletiva terça-feira às 11 horas no Instituto Butantan em São Paulo. Tá aí, senhoras e senhores, um esclarecimento, porque nesse exato momento o nosso programa está sendo sintonizado na assessoria de imprensa do Palácio dos Bandeirantes. A Márcia Franco está lá a postos e a reunião já começou nesse exato momento, 11 horas e 18 minutos, é isso? Oi? 11... Às 11 horas, em ponto. Não, e agora são 11h44. 11h44, a reunião já está em andamento lá no Instituto Butantan para maiores esclarecimentos, quem sabe até o final do nosso programa. Não tem horário de terminar mesmo, né? Nós estaremos dando detalhes dessa reunião com a presença do governador João Dória e também representantes aí do Instituto Butantan, através do Covas, que faz aí um trabalho muito grande, e em relação também à presença dos diretores da Anvisa, que vão dar maiores explicações. Agora essa briga aí, discussão aí do Bolsonaro com Dória e Bolsonaro aí, gente, não resolve absolutamente nada, viu? A não ser politicamente de ambas as partes. Então aguarde que ainda vamos ter maiores detalhes sobre essa vacina, que é talvez aí a expectativa de muita gente
e que virou aí uma briga política que era desnecessária, no nosso modo de entender. Não sei se eu estou entendendo certo ou estou entendendo errado, e me desculpe aí. E vamos em frente com mais notícias. Daqui a pouco aqui, eleições 2020, é a vontade do povo, a realidade das urnas. Pronunciamento de quem? Não tem pronunciamento aqui, não. Nós temos aqui o que? Esclarecimentos. É porque estamos chegando ao final das eleições aí e a coisa aí começa a complicar, né? E vamos em frente, Débora, mais notícia? Sim, Paulo. Justiça Eleitoral de Birigui barra divulgação de pesquisa da intenção de votos. Então, pausadamente, vamos ver? A Justiça Eleitoral de Birigui proibiu a divulgação do resultado de uma pesquisa de intenção de votos para prefeito e vereador da cidade. A decisão atende representação do candidato Leandro Maffei, que questionou a veracidade da pesquisa. Na sentença, o juiz Leandro Lopes Sardinha determinou a suspensão de qualquer tipo de divulgação do resultado dessa pesquisa de intenção de votos. A medida vale para rádios e para a internet, seja em redes sociais ou aplicativos de mensagens. Consta ainda na decisão que foi acolhido outro pedido de liminar, sustando: perante todos os órgãos de imprensa do município e aos interessados no processo eleitoral que se abstenham de divulgar o resultado da pesquisa inquinada de legal, comunicando-se o responsável por seu registro e ao respectivo contratante. Foi estabelecida multa de 100 mil caso não haja suspensão imediata de qualquer divulgação ou caso haja divulgações. A pesquisa questionada foi registrada no site do TSE, tendo como contratada a empresa Augusto da Rocha Eireli, pesquisa de opinião e consultoria estatística. Chama a atenção que o contratante do serviço também é Augusto Rocha Eireli, ao custo de 3 mil. A reportagem pesquisou na internet, onde consta que essa empresa é de São Paulo e foi criada em 2018. O registro da pesquisa foi feito no dia 4 desse mês e consta que ela foi realizada entre os dias 6 e 8, com previsão de divulgação do resultado nesta terça-feira, dia 10. Teriam sido ouvidos 600 entrevistados com idades a partir de 16 anos e consta ainda no registro que a margem de erro da pesquisa é de 3,97% para o intervalo de confiança de 95%. Ao analisar a representação e decidir pela suspensão da divulgação e publicação do resultado, a Justiça Eleitoral levou em consideração a necessidade de fiscalizar com rigor as pesquisas eleitorais que podem influenciar a opinião pública. O juiz cita que a cópia da decisão vale como ofício e cabe à parte interessada no caso, a parte autora, o encaminhamento, já que não foi apontado precisamente quem está publicando a pesquisa e nem foi citado o polo passivo. Tá aí, senhoras e senhores, houve aí a defesa de um dos interessados e o juiz acabou barrando a divulgação em rádio e internet e, consequentemente, também aí em outros meios de comunicação. Acontece o seguinte, que chegou ontem mesmo essa determinação, através do Hoje Mais, que publica, inclusive, essa matéria, publica essa notícia, proibindo aí a divulgação dessa pesquisa por interferência do candidato a prefeito, o Leandro Maffei, do PSL. Ele barrou e o juiz deu, ele tentou barrar e o juiz tentou, e o juiz deu a sentença favorável. Agora, para a surpresa de muita gente, o jornal Folha da Região, edição de hoje, circula aí uma pesquisa de opinião pública envolvendo as cidades de Birigui, Penápolis, Guararapes, onde também foi feito aí um questionamento sobre as eleições desse ano e a opinião dos leitores do jornal Folha da Região. A bem da verdade, lógico e é claro, nessa pesquisa, ela mostra aí os candidatos a prefeito de Birigui e também os candidatos a prefeito de Penápolis, os candidatos a prefeito de Guararapes e de Araçatuba. É um levantamento feito, uma pesquisa feita, é a Quant, que é a patrocinadora dessa pesquisa, que é a responsável por essa pesquisa, divulga os números relativos à mesma. Determinação judicial, você faz duas coisas: lê e cumpre. Como nós recebemos essa informação e o nosso intuito aqui não é tentar favorecer nem gregos, troianos e baianos, muito ao contrário,
procurar a realidade dos fatos e a verdade nua e crua. E tanto conhecimento de que nós não recebemos o jornal fora da região, e sim a matéria que foi nos enviado pelas partes interessadas. E levando-se em consideração o respeito e a admiração que nós temos para todos os candidatos, indistintamente, prefeitos e vereadores, não só de Birigui como também da região, nós estamos inclusive consultando até mesmo o nosso departamento jurídico para a possibilidade de uma divulgação ou não. Se o nosso departamento jurídico achar que é viável a publicação daquilo que saiu à Folha da região, e consequentemente nós estaremos divulgando. Agora, o explicável é o seguinte: nós recebemos essa notícia ontem por volta das 19 horas aproximadamente. Mas suponhamos que às 19 horas que foi feita a decisão judicial, o jornal já estivesse pronto, já estivesse com a matéria já em circulação. Então não houve tempo suficiente de barrar o jornal. Esse jornal Fora da Região é impresso lá na cidade de São José do Rio Preto e automaticamente já estaria pronto. Então, na dúvida de querer favorecer ou prejudicar esse ou determinado candidato, nós que não temos compromissos políticos aí assegurados, garantidos, financiados por qualquer tipo de candidato, nós estaremos cumprindo aquilo que o doutor Sardinha determina aí de não fazer a respectiva divulgação por enquanto. Mas durante todo o dia de hoje estaremos juntamente com o nosso departamento jurídico analisando todas essas condições e aí então, se houver condição e houver respaldo, estaremos divulgando no programa de amanhã. Não importa quem esteja na frente, quem esteja na lanterna, quem seja favorecido ou quem seja prejudicado. Se seja prejudicado Cristiano, o Maffei, o Firmino, o Geraldo, o Zago, também o Renato, etc. Ou seja favorecido esse ou aquele vereador que está em primeiro lugar lá nesse levantamento todo. A verdade, senhoras e senhores, é essa e fica registrado esse fato. A Justiça aqui, a pedido do candidato a prefeito, o Leandro Maffei, pediu que fosse barrada a sua divulgação e nós estamos atendendo a determinação do doutor Sardinha, juiz eleitoral. Eu confesso que algumas pesquisas já chegaram para nós aqui, já há alguns dias. Nós temos um montão de pesquisas aqui, porque toda hora o nego passa uma pesquisa, entendeu? E se eu for analisar todas essas pesquisas que eu recebi, vai ter excesso de eleitores. Então, fica registrado e documentado esse fato. A Rádio Paulo Brito recebeu sim essas pesquisas, a Folha da Região publicou essas pesquisas, não importa se seja verdadeira ou não seja verdadeira, o problema é que nós estamos resguardando também o direito dos próprios participantes, dos candidatos que estão aí incluídos nessa pesquisa. Pesquisa é uma coisa, enquete é outra. Até anteontem nós dizíamos aqui, e ontem também, que por enquanto não havia nenhuma pesquisa oficial. E ontem fomos surpreendidos com a barragem de uma notícia, de uma pesquisa, e hoje de manhã, ao ler a Folha da Região, que também nos foi enviado cópias, não o conteúdo do jornal íntegro, e inclusive pedi até que nos mandasse o jornal, que o nosso departamento jurídico iria analisar, e amanhã estaremos a postos para as informações. A doutora Érica, o doutor César e o doutor Joel de Almeida, que sempre estão à nossa frente e sempre à frente, o que eles determinam, a gente cumpre, a gente acata, por isso, na confiabilidade da categoria desses advogados, é que nós estaremos dando. Doa quem doer, não importa quem seja o primeiro, quem importa o segundo, quem seja o terceiro. O que importa, senhoras e senhores, é que a realidade e a verdade seja mostrada. Agora, é uma campanha política diferenciada de todas. Nós que já acompanhamos a campanha política em Birigui já há alguns anos, e a primeira campanha eleitoral que nós acompanhamos em Birigui foi quando o Mário Crem foi eleito, aliás, quando o Renato Cordeiro foi eleito prefeito de Birigui, e de lá para cá sempre acompanhamos as campanhas.
Teve campanha de tiro, teve campanha de grito, teve campanha de reclamação, naquela época, os eleitores se concentravam tudo ali na Conselheiro Antônio Prado, já que o comitê do Renato era de um lado, o comitê do Netinho era do outro, e todos eles se reuniam ali em frente, o Bar Petrilli, Bar Metrópole, mais abaixo o prédio, o edifício Pérola, edifício Mazzucato, que hoje é edifício Pérola, onde funcionava a Rádio Clube ali, mais embaixo, na João Galo, funcionava a Rádio Cinquentenário, e os eleitores se aglutinavam ali, à procura de informações de tudo. Não havia tapa, não havia discussão, não havia difamação, não havia absolutamente nada. Havia sim torcida, e enorme torcida para determinados candidatos, e até discussão, mas todos se comportavam de maneiras completamente diferenciadas. De lá para cá, nós acompanhamos quase toda a evolução das eleições em Birigui, mas essa eleição, senhoras e senhores, está completamente diferenciada de todas. O fake news está dominando, está invadindo até famílias, prejudicando famílias, e a gente sabe que é um fake news, mas que isso pode tumultuar cada vez mais o andamento da eleição. Tem candidato favorito, tem candidato desfavorecido, tem candidato preferencial, tem candidato que não é preferencial, mas isso está se comportando de uma maneira tão insignificante e tão esdrúxula, já que a política de Birigui sempre foi uma política disputativa, uma política onde cada eleitor tinha o seu candidato preferido e tinha até, inclusive, sua torcida própria de determinados candidatos. Hoje o que nós temos aí talvez seja um preferencial para esse, para aquele, acompanhar isso e acompanhar aquilo. Não existe aí tanta vantagem como desvantagem também. O que importa é saber da responsabilidade do eleitor, e o eleitor sabe da sua responsabilidade, porque afinal de contas, um prefeito fica 4 anos numa prefeitura com possibilidade de ficar 8, mas a cidade fica eternamente e as pessoas ficam também eternamente. E os maiores sacrificados de tudo isso é a própria população, que vai ter que aguentar esse e aguentar aquele, ser as suas consequências, utilizam os meios de comunicação para reclamação de falta d'água, de falta de buraco, de isso, daquilo, e etc, e cada vez mais vai sofrendo as consequências de um erro, de talvez ter escolhido a pessoa errada, de ter escolhido o voto errado e de ter escolhido também aquele que não é o preferencial, que não é o talvez indicado. E isso vale para todas as cidades onde está chegando o programa Paulo Brito, que cada um analise o seu candidato a prefeito, o seu candidato a vereador. A sua responsabilidade talvez demore 30 segundos. 30 segundos que talvez seja o tempo suficiente de você ir lá e votar no vereador e votar no prefeito. Mas a responsabilidade da cidade é 4 anos. É de responsabilidade de 4 anos. É de obrigatoriedade de uma pessoa analisar o comportamento da sua cidade, porque quem vai viver na cidade, quem vai andar de ônibus, quem vai andar de bicicleta, quem vai andar de carro, quem vai andar de charrete ou vai andar a pé, é o povo. Prefeitos e vereadores têm os seus ares condicionados, têm os seus gabinetes e tem tudo. E o povão não tem absolutamente, às vezes, nada. Então é importante que você analise o seu voto. Não vote porque é seu compadre, seu amigo, seu vizinho, seu colega. Vote naquele que tem a qualidade, naquele que tenha conhecimento, naquele que é conhecido, naquele que sempre esteve presente nos bons e nos piores momentos de toda uma coletividade. Portanto, esse comentário que eu faço vale para todas as cidades, porque essa, meus amigos, é a eleição do fake news, e talvez aí o fake news vença e a responsabilidade total vai arcar sobre a população, que vai sofrer as consequências de ter acreditado em mentiras e mais mentiras. Por isso, analise o seu voto, veja o seu voto, pense na sua família, pense na responsabilidade que você vai ter e não vá se enganar pelos fake news, porque tem candidatos e muitos candidatos espalhados por todo o território nacional que estão gastando fortunas e mais fortunas, colocando pessoas, colocando fake news para difamar e prejudicar. Em cada cidade de nosso território nacional tem gente com muita fome de ser prefeito,
Tem muita gente com vontade de ser prefeito. Tem muita gente querendo ser prefeito. Mas a pergunta é, será que terá condições? Será que será o ponto X da questão? Veja o passado de todos eles, indistintamente, e analise e compreenda a situação sua. Em 30 segundos você decide o futuro da sua cidade. Por isso é que nós estamos aqui dizendo, essa é uma eleição que infelizmente o fake news está dominando todas as esferas, mexendo com famílias, que é muito importante a família, que é muito importante o comportamento familiar. Às vezes o candidato a prefeito, o candidato a vereador não vale nada, mas a família dele tem que ser respeitada. E hoje os fake news não estão respeitando as famílias, porque às vezes as consequências são muito desagradáveis. Aquele candidato que está sendo difamado, ele tem pai, tem mãe, tem esposa, tem filho, tem avô, e que vão sofrer as consequências dos erros que ele pratica, da difamação que ele recebe, e isso está atormentando muitas e muitas famílias aí que não merecem o tratamento que os fake news, que os covardes que não assinam e que não se responsabilizam pelos seus atos estão dominando hoje todas as esferas. Pode ter certeza que amanhã, talvez até hoje mesmo, esse comentário nosso influencia ou talvez receba muita cacetada dos fake news também. Mas vamos em frente, muito mais no seu rádio com o Plantão na Polícia, com as broncas e os afanos do dia. Tem o Plantão na Polícia? Ainda tem mais uma notícia para Então mais uma notícia aí, trazendo mais uma informação e depois o Plantão na Polícia. Sobre a previsão do tempo. A previsão aponta semana com chuva aqui na região de Araçatuba. Vai chover. A semana deve ser chuvosa em nossa região e a previsão aponta uma precipitação de 37,9 milímetros até sexta-feira, segundo aponta o Instituto de Pesquisas Meteorológicas da Unesp de Bauru. O maior volume de chuva, de acordo com eles, deve ocorrer nesta terça e quarta-feira, com 17 e 14,4 milímetros, respectivamente. Cidades como Birigui, Penápolis, Guararapes, Mirandópolis e Castilho também seguem com tempo instável. Tá aí, senhoras e senhores, a temperatura com a moça do tempo, a Débora Rayane, trazendo a temperatura. E a situação do Célio está sob controle, né? Célio de Oliveira, meu amigo, prefeito de Penápolis, sofreu um acidente aí e ainda continua em recuperação, mas graças a Deus não corre o risco de morte, graças a Deus. Célio é um companheiro, Celinho sempre fala, ele começou narrando futebol imitando o Paulo Brito, né? Por isso que ele não teve sucesso, né? Então vamos que vamos, agora o Plantão na Polícia? Sim, Paulo. As broncas e os afanos do dia. Plantão de polícia. Plantão na Polícia, em nome todo especial de Birigui Piscinas. O maior estoque de piscinas você tem em Birigui Piscinas e o Plantão na Polícia. Vítima desconfia de golpe do cartão clonado e ajuda a polícia a prender estelionatário em Birigui. A Polícia Militar de Birigui prendeu em flagrante nesta segunda-feira um desempregado de 21 anos, morador em São Bernardo do Campo, acusado de aplicar o golpe do cartão de crédito clonado. Ele foi detido após uma das vítimas desconfiar e acionar a Polícia Militar, informando que o investigado iria até a casa dela fazer a retirada do cartão de crédito. Ele confessou o crime e disse ter arrecadado cerca de R$5.000 desde que passou a integrar uma quadrilha especializada, tendo passado inclusive por Araçatuba e Guararapes. Ele contou que receberia de 5% a 10% do valor obtido com as fraudes de cartão que conseguisse obter com as vítimas. Ele informou que no hotel que ele havia se hospedado havia o carro dele com máquinas de cartão e os policiais foram até lá, onde apreenderam 5 máquinas de cartões de crédito de bandeiras diferentes e um veículo HB20. O jovem foi apresentado na delegacia junto com os veículos e demais objetos apreendidos. O delegado deixou de abertar fiança e o acusado seria encaminhado à cadeia de Penápolis, onde aguardaria decisão da justiça. A polícia tentará identificar outras vítimas do grupo criminoso. GOI prende disciplina do PCC por tráfico de drogas em Araçatuba. Policiais civis do GOI
Araçatuba, prenderam um rapaz de 28 anos apontado como disciplina do PCC no bairro Verde Parque, em Araçatuba. O acusado foi atuado em flagrante no plantão policial de Araçatuba e permaneceu à disposição da Justiça. A pena para tráfico de drogas é de 5 a 15 anos de prisão e a polícia vai apurar a ligação do preso com a facção criminosa do PCC. Prefeito de Penápolis segue internado após acidente. A Prefeitura de Penápolis divulgou nota na manhã desta terça-feira, informando que o prefeito Célio de Oliveira segue internado na Santa Casa local em função do acidente de trânsito que se envolveu na noite de segunda-feira. Segundo o que foi divulgado pela administração municipal, o prefeito está consciente, se queixa de dores, permanecerá em observação, mas não corre risco de morrer em função dos ferimentos. Homem é acusado de agredir a neta e ex-nora com socos e capacetadas. Um auxiliar de limpeza de 56 anos, morador na rua São Carlos, no Industrial, em Birigui, está sendo acusado de agredir com golpes de capacete, socos e puxões de cabelo a própria neta, uma operadora de caixa de 20 anos, e a mãe dela, no caso ex-nora dele, uma mulher de 38 anos, na noite deste domingo. As vítimas acionaram a polícia militar e o acusado fugiu. A neta do acusado ficou com um corte no lábio e dores em várias partes do corpo. A mãe dela apresentava dores de cabeça e na região do olho. As vítimas manifestaram desejo de representar criminalmente contra o acusado e entraram com pedido de medidas protetivas de urgência. E para finalizar, pedestre morre após ser atropelado por táxi em Birigui. O cortador João Brambila Neto, 60 anos, morador no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Birigui, morreu na noite de segunda-feira. Ele estava internado na Santa Casa de Araçatuba desde sexta-feira, quando foi atropelado. De acordo com ele, Neto cruzava a 9 de julho na faixa de pedestre quando o semáforo ficou verde e o condutor do táxi, que estava na outra rua, convergiu à esquerda para acessar a 9 de julho. Ele teria alegado que, devido ao ponto cego, não viu o pedestre que foi atropelado. A morte ocorreu pouco depois das 18 horas e consta na guia de encaminhamento para exame necroscópico que a causa provável da morte foi traumatismo craniano grave em decorrência de atropelamento. Não foi informado se houve perícia no local. Tá aí, senhoras e senhores, em nome de Birigui Piscinas, as broncas e os afanos do dia, em especial para o programa Paulo Brito no ar. Cobertura total da marcha das apuração você vai ter aqui com a nossa equipe, com tudo relativo aí às eleições 2020. Nós estaremos a postos aqui a partir das 8 horas da manhã, já trazendo os primeiros boletins, a boca de urna e também a apuração final, que será, sem dúvida nenhuma, a grande expectativa nossa em toda a região. E no domingo mesmo, como sempre ocorreu e sempre vai ocorrer, nós chamamos a sua atenção. Leve o seu celular para ficar sabendo quem está na frente, quem está atrás, quem teve voto, quem não teve voto. E faça as suas apostas, mas aquilo que eu disse, eu volto a repetir. Em 30 segundos só, você decide o destino da sua cidade. Você que mora em Birigui, Santópolis, Clementina, Coroados, Bilac, Araçatuba, Brejo Alegre, Valparaíso, Buritama, 30 segundos é o tempo importante que você vota. Primeiro para vereador e depois, em seguida, você vota para prefeito. É 30 segundos apenas para você decidir o destino da sua cidade. Daqui a pouco você tem um balanço geral das eleições desse ano, mas a partir de amanhã a Débora já vai divulgar todos os nomes dos candidatos a vereador de Birigui, hein? A partir de amanhã, um trabalho feito pela nossa equipe aqui, ela já estará divulgando aqui o nome dos nossos candidatos a vereador em Birigui, de todos os partidos. A nossa finalidade aqui é divulgar tudo e a todos. Basta dizer que nós abrimos aqui um espaço para que os candidatos a prefeito, vereador, todinho, mandassem para nós aqui os seus santinhos, para que a gente pudesse fazer uma ampla divulgação, e o fizemos e estamos fazendo. Walter Pacelli, Chapeuzinho? Walter Pacelli, Chapeuzinho, em nome de Lalo Calçados e Esportes, detalhe que faz a diferença. Lalo Kid, Lalo Homem e Alto Posto Lalo, aqui você tem bola na rede. Olá, Paulo Brito, bom dia para você, todos que acompanham a gente aqui na Rádio Paulo Brito e no Bola na Rede. Começando aqui nessa terça-feira, falando do Campeonato Brasileiro da Série B,
A 21ª rodada começou ontem. O Cruzeiro ficou no empate com o Guarani 3-3. Hoje acontece 2 jogos. CSA de Alagoas e Chapecoense joga às 19 horas. Às 21h30, o Confiança pega o Botafogo de Ribeirão Preto. Na sexta-feira, tem Vitória e Figueirense, Ponte Preta e Brasil de Pelotas, Operário e Náutico, Avaí e Paraná, Oeste Barueri e CRB de Alagoas. E no sábado, Juventude pega o Sampaio Correia e o Cuiabá pega o América Mineiro. Copa do Brasil, Paulo Brito, jogos de ida, amanhã, quarta-feira, quartas de finais, acontece 4 jogos. Amanhã, quarta-feira, tem Palmeiras e Ceará às 16h30. Às 19 horas vão jogar Cuiabá e Grêmio. E às 21h30 o Flamengo pega o São Paulo e o Internacional pega o América Mineiro. Lembrando que esses jogos da Copa do Brasil será amanhã, quarta-feira. Copa Paulista 2020, segunda rodada, hoje acontece 4 jogos. 3 jogos às 3 da tarde e 1 às 5 da tarde. Novo Horizontino e Marília, Atibaia e Comercial, Ferroviária e Velo Clube vão jogar às 3 horas da tarde hoje. Às 5 da tarde, a Inter de Limeira pega o Primavera. É a Copa Paulista 2020. Amanhã, pela Copa Paulista, acontece mais jogos. Botafogo de Ribeirão Preto pega o Rio Preto, o 15 de Piracicaba pega o Osasco, o São Bernardo pega a Portuguesa Santista, a Ponte Preta pega o Juventus, a Portuguesa joga contra o Nacional e o Água Santa pega o Guarani. Agora, Campeonato Paulista da Série 3. A Federação Paulista de Futebol já anunciou ontem os 2 jogos das finais, do Campeonato Paulista da Série 3. Lembrando que Velo Clube e São Bernardo já estão na Série 2 do ano que vem. Nessa sexta-feira, às 5 horas da tarde, em Rio Claro, o Velo Clube pega o São Bernardo. E no dia 16/11, segunda-feira, o São Bernardo pega o Velo Clube. Portanto, aí é a final do Campeonato Paulista da Série A3. Agora vamos falar do Campeonato Paulista, a segundona. A 8ª rodada, jogos que vão acontecer hoje. Hoje tem 6 jogos. Os jogos vão acontecer às 3 da tarde. O 15 de Jaú pega a Francana em Jaú. O Flamengo de Guarulhos pega o Brasília. O Amparo joga contra o Guarulhos, União de Mogi pega o Mantiqueira, o São José pega o Atlético de Mogi e o Grêmio São Carlinhos pega o Inter de Bebedouro. São jogos de hoje do Campeonato Paulista da segunda divisão. Lembrando que nesta rodada o Bandeirantes Esporte Clube está folgando e o Bandeirantes já se prepara para sábado às 15 horas. Lá na cidade de Araçatuba, o Bandeirante joga contra a Associação Esportiva Araçatuba. E a diretoria do Bandeirantes Esporte Clube, Paulo Brito, vai dar um prêmio extra para os jogadores para conseguir um bom resultado contra a Associação Esportiva Araçatuba nesse sábado em Araçatuba. É isso aí, Paulão. Walter Pacelli, o Chapéu, falou nessa terça-feira aqui na Rádio Paulo Brito e no Bola na Rede. Até amanhã, Paulo. Fui! Até amanhã. Uma boa alegria para os jogadores do Bandeirantes, hein? Foi feito um pacotão aí, envolvendo os 3, José Carlos Taldivo, envolvendo o D e também o Carmo da frente. Eles vão dar um bicho para os jogadores do Bandeirantes Esporte Clube, muito embora eu acho que seja bom reforço, uma ajuda. Mas que nós vamos ganhar do AIA tranquilamente, nós vamos transmitir esse jogo, viu? Já chegamos até a anunciar Bandeirantes e AIA e nós vamos fazer a transmissão desse jogo aí, Bandeirantes e AIA. E então esses 3 aí, o Lalo, o Lalo, meu filho? Precisou, corre lá, Quando o velhinho tá apertado aqui, o velhinho passa lá, não precisa nem falar nada que o Lalo tá junto, Então o Lalo, o Carmo e o D. O D ficou dar uma entrevista para nós aqui, mas é mais fácil entrevistar o Jair Bolsonaro do que entrevistar o D, mas um dia ele vem aqui ainda. Então os 3 lá falaram, nós vamos dar o bicho para os jogadores do Bandeirantes para ganhar do AIA. Então tá aí, jogadores, um bom bicho aí para ganhar do AIA, para pelo menos já votar com dinheiro no bolso, para ir votar com dinheiro no bolso no domingo. Isso é bom, parabéns ao Lalo.
Parabéns ao Carmo, parabéns ao D. E se algum empresário a mais quiser aumentar também o caixa, o cash, para os jogadores aí, fica livre e de espontânea vontade. Porque o Paulo Brito não tem dinheiro nem para pagar a FII, tipo, vai dar bicho pro jogador, de que jeito, né? O Serginho Doná, um abraço para você, viu? Grande Serginho. Serginho Doná é companheiro, é amigo, é tudo. Quem mais que nós temos aí, Débora? Nós temos, deixa eu ver, os momentos do nós ficamos prometendo ontem, com transmissão do Kaká, Carlos Alberto Teixeira, do Maurício, né? E também do Lincoln. Bandeirantes 3, Andradina 0. Vamos aos melhores momentos. Cada para a esquerda, vem Félix na linha de fundo. Preparou, cruzou para trás, vem o zagueiro e mandou bola pela linha de fundo. Vai para a bola. Cobrado esquinado, subiu a zaga do Andradina, tirou, voltou para o Bandeirante. Golaço! Golaço! Gol do Bandeirante! Tatá! Pegou no voleio. A bola foi no canto baixo esquerdo da meta. Finalizando a rede, se a rede balança. 1 para o Bandeirante, 0 para o Andradina. Caneta ali, um belo lance, né? Se o jogador não faz falta, ele vai dentro do gol. Ele herda do pai a facilidade com a bola, né? Autorizado. Correu, levantou. Cabeceada a bola pela linha de fundo. Então vem Vagalume. Tocando bola para Negueba. A bola cruzou toda a extensão da área. Enfiou o Bandeirante pela esquerda, pela linha de fundo vai a bola, escanteio. Escanteio, Danilinho correu, cobrou. A bola vai pintando. Gol do Bandeirante. Então, do segundo gol, na disputa entre Gabriel Bahia e o Vagalume teve a pior, então. Retomou então o Bandeirante. Danilinho enfiou bola. Boa a bola, pintou o terceiro, vai cruzar, bateu no zagueiro. Linha de fundo, escanteio. Vem o Bandeirante dominando. Pode seguir, velho, pode seguir, depois eu mostro. Rapidinho, Thiago. Foi falta, vai no juiz. Thiago. Deixou passar. Pintou o terceiro, correu, bateu. Gol do Bandeirante. Tatá. Outra vez, Tatá. O carrasco de Dorival Júnior. 2-3 Bandeirante. Andradina 0 Lincoln. Mais uma vez o Tatá marcando o seu quarto gol já na competição, né? Vai pra área. Pode sair o quarto gol, correu, bateu. Não estava impedido não. Marcou escanteio o árbitro. Agora apita o árbitro final do primeiro tempo, Cacá. Então vai tentar aí ganhar de alguma maneira. Vem o Andradina. Pra grande área, bola pra fora, subiu, linha de fundo, é só tiro de meta. Bola vem pra área, saiu o goleiro e segurou, largou, segura firme o goleiro. Bola vem pra frente, bate e rebate, chegou, vem o tricolor, pintou o quarto gol. Retoma o Andradina, vem o Bandeirante, tomada de bola. Vai aparecer o Bandeirante, pintou o quarto, correu, bateu na trave! Na trave, volta a bola pela linha de fundo. Exatamente, Lingo, foi no momento que ele estava de costas. Segue, Cacá. Falta, correu Vagalume por sobre o gol, linha de fundo, tiro de meta, Murilo. Agora sim. Recompõe o Bandeirante. Vai bater pro gol. Correu, bateu, segura o goleiro. Recupera o Bandeirante. Pintou o quarto gol. Fintou o goleiro, assim não brigou. Insistiu, bateu pra fora. Abandonou ali o setor ofensivo. Quando apita o árbitro,
Ponto final. Bandeirante 3, Andradina 0. Do jogo e todo mundo se abraçando, apesar da derrota, os jogadores do Andradina têm tido um espírito esportivo muito bacana, e é isso que é importante, essa socialização de todos os atletas aí, viu, Kaká? Um abraço, muito obrigado para você, uma boa tarde. Tchau, torcedor. 3 e senhores, o que foi a vitória do Bandeirantes por 3-0 diante do Andradina. O Bandeirantes descansa na rodada de amanhã e só joga no sábado à tarde e enfrentará a representação da Associação Esportiva Araçatuba, jogo marcado para as 3 horas da tarde no Ademar de Barros. E é claro e é evidente que sempre a transmissão aí às vezes tem um corte porque as imagens são geradas pela Federação Paulista de Futebol e consequentemente não dá aquela qualidade que a gente queria numa transmissão talvez aí com a qualidade do Ignês. Mas para outra fase do Bandeirantes aí já classificado, é a melhor equipe do Campeonato Paulista, isso dá um aspecto bastante positivo. Tão positivo quanto é o apoio que recebe o Bandeirantes e que eu posso até dizer que está recebendo tanto apoio que jamais tinha o Bandeirantes recebido. Abraçaram a causa do Bandeirantes, abraçaram o Bandeirantes os empresários. Os senhores podem notar que é grande a quantidade de material publicitário que o Bandeirantes possui hoje. Os próprios patrocinadores de alto respeito, como o Guaraná Paulistinha, a Frente, o Lalo Calçados e Esportes, a FIMAP, as empresas, as clínicas médicas aí apoiando. Enfim, o Ademir está de parabéns pelo trabalho que ele desenvolve, pelo trabalho que ele realiza e, acima de tudo, pela paixão e pela idolatria que ele tem com o Bandeirantes. Ademir Weto de Oliveira, eu me sinto até honrado e satisfeito de ser amigo dele já há muito tempo, colega mesmo. Tenho por ele um respeito e ele tem também um respeito muito grande. Vivemos bons momentos e momentos também que não eram bons, mas sempre estivemos juntos, por mais difíceis que fossem as situações e por mais difíceis que fossem as nossas caminhadas. E eu quero parabenizar aqui de público o trabalho do Bizi, porque foi um dos que acreditei, eu e a Rádio Pérola, Marcial e Barca, que abriram o caminho quando muitos não queriam que fosse dado toda a oportunidade para que o Bizi esclarecesse honestamente, com dignidade e respeito à situação que envolvia o Bandeirante, de 10 anos parado, e que nós assumimos esse comando com o apoio do Marcial, com o apoio do Barca, encampamos a briga e junto com o Demir foi o grande vitorioso, aliás, não ele, mas o Bandeirante Esporte Clube, que hoje é um novo time. Gente que não ia no estádio há mais de 10 anos, estão ansiosos de voltar a frequentar o estádio. Gente que não queria saber do Bandeirantes há muitos anos, hoje já vivem e usam a camisa do próprio Bandeirantes. E entre esses abenegados torcedores, destacamos a colaboração total. Então, hoje, o Ademir é um vitorioso e recebo os parabéns. Um abraço, e eu me senti orgulhoso quando alguma emissora de rádio, teve uma emissora de rádio que queria cobrar, viu, Débora, R$600 para o Ademir dar entrevista. Emissora de rádio querendo cobrar R$600 para que o Bizi desse entrevista. E ele chegou e falou, e você, Paulo? Você tá louco, fala à vontade aqui, ó. O Barca falou, abre 2, 3, 4 microfones para ele junto com o Marcial e deixa ele se defender, porque ele está defendendo o Bandeirantes. E nós fizemos isso. E eu volto a dizer, teve emissora de rádio que teve a cara de pau de exigir R$600, não sei se era por minuto, ou 3 minutos, ou 4 minutos, para o Bizi falar. E graças a Deus, para a salvação do Bandeirantes, a nossa lá, a Pérola, foi de graça. E de graça vai continuar sendo sempre, porque eu confio nos dois que estão lá. Vamos embora. Não, tem o quê? Eleição 2020, a vontade do povo, a realidade das urnas? Opa. Talvez seja o penúltimo dia, né? Isso. Quem é que está chegando aí? O prefeito Cristiano Salmeirão? Só um minutinho. Será que ele vai subir a escada? Será que ele vai ficar aqui? Bom, a última vez que eu vi o Bizi, faz quanto tempo que eu não vejo o Cristiano? Faz tempo já, né? Não precisa ver a gente, né? Entendeu? Cristiano Salmeirão 14. Cristiano Salmeirão 14. Tá aí o Salmeirão 14, o Zé Mané, que é também 14, né? José Firmino Grosso. Tá lá o Zé Firmino Grosso, que é 45, junto com o meu menino, o Guilherme dos Santos. Leandro Mafez, Tá lá o Leandro. Carlão Galindo.
Ela está lá, Leandro Galindo, candidato 17, deixa eu voltar tudo de novo. Leandro Maffei, 17, o vice é o Carlão do Crevelado. Carlão, gostei do que você falou, viu? Gostei, tá? Quem não deve, não treme. Vereador Diogo Sobreira. Tá aí o Diogo Sobreira, ontem ele fez uma live, mas não deu para assistir, porque eu estava assistindo a novela, né? Então tá, Diogo Sobreira, 17000. Isso. Felipe Baroni, O 70 Felipe 123. Felipe é 70? 123. 123, tá aí. Francisca Brito, Doutora. 45456. Doutora Francisca Brito. Antigamente, quando uma pessoa chamava Francisca, a gente chamava de Chica, né? Eu tinha uma amiga minha, uma grande amiga, uma amiga mesmo, que chamava Francisca também, só que eu chamava ela de K, entendeu? Que era mais fácil, né? Então vamos que vamos. Todd, 23456. Aí o Todd aí, olha o Todd aí, viu? Todd, 1, 2, não, como que é? 2, 3, 4, 5, 6. Rodrigo Simão, 43123. Rodrigo Simão, 43123. Ele fez uma carreata domingo muito boa, viu? Celso Mantovani. Celso Mantovani, 1000 anos. 51.600. Celso Mantovani, 51.600. Vadão da Farmácia, 14.110. O Vadão da Farmácia, que número? 14.110. Repete para mim o número do Vadão. 14.110. É que passou um barulhão aí, ó. Vamos escutar o barulhão do cara aqui, né? Passou um caminhão aí, o caminhão tá passando. De que candidato é? Não pode falar o número, né? Então o Vadão 14.110. E a partir de segunda-feira o Vadão tá com a gente aqui também, né? Cezinha Pantaroto, 55555. Ô, meu amigo doutor César Pantaroto Júnior, 55555? Isso. Nossa, é um montão de 5 aí, né? Professor Gilmar. Professor Gilmar Treco Cavaco. 45660. 45660 do meu amigo professor Gilmar Treco Cavaca. Aí tem o Padeiro. O Padeiro aí, meu amigo também. 45.600. 45.600 do Padeiro. Isso, aí temos o Eduardo Dentista, 13.333. Tá aí o doutor Eduardo Dentista, irmão do Gustavo, não é? Isso. É irmão do Gustavo mesmo? É. Faz tempo, né? Que número que é Eduardo Dentista? 13.333. 13.333. O do Eduardo me ligou, você falou, ó, tá faltando aí um total de votos aí para mim votar, hein? Então ele já tá correndo, viu? Diz que está faltando um pouquinho, mas ele vai conseguir. É um grande cara, um cara sensacional, meu amigo, por sinal, já há muito tempo, viu? Primeira vez que eu vi o dentista, o Eduardo, foi lá na banca do César, né? Ele estava puxando tanto o saco do Lula que eu encostei nele e falei, escuta, o que é isso? Aí ele explicou todinho para mim, ficamos amigos e até hoje, graças a Deus. Que não quer ele mesmo? É 13.333. Ah, decorou, né? Então, quem mais? Ferrari. O Ferrari, o grande Ferrari. 45.123. Ferrari é o grande representante lá do nosso querido bairro Cidade Silvares, amigo do Zé Doná, mandando um abraço pro Zé Doná. Ferrari 41? 45.123. 45.123. É que o velho não está enxergando direito, por isso que está fazendo confusão dos números, viu? Temos candidatos do Avante, Paulo. Candidato do Avante. Olha lá, Ricardo. Vote nos candidatos do Avante. Antônio Anailson, 70070. Beleza Pura, 70221. Carlão do Trevo, 70133. Cássia Lacerda, 70321. Cláudio Soares, Neno, 70222. Diego Fabrício, 70010. Edson Fumaça, 70777. E para prefeito, vote Cristiano Salmeirão, vote 14. Vote nos candidatos do Avante. Elza Maria, 70150. Felipe Baroni, 70123. Mário Bonfim, 70170. Paquinha, 70800. Paulinho do Posto, 70456. Pérez, 70007. Cido Combate ao Câncer, 70.000. Vote nos candidatos do Avante. Simone Silva, 70001. Tauni Lorena, 70030. E para prefeito, vote Cristiano Salmeirão, vote 14. É a voz do povo. Candidatos a vereador do Avante, nós soltamos todos os candidatos. Infelizmente eu não recebi santinho do Zago, não recebi santinho do Geraldo e nem santinho também do Renato, né? Não mandaram o santinho e a gente fica devendo aí essa divulgação para os senhores, mas eles são candidatos, viu?
A apuração dos votos será às 5 horas da tarde, mas a votação começa a partir das 7 da manhã. Pergunta meia besta aqui, né? Estão exigindo que a pessoa leve a caneta. É obrigatório? É bom levar a caneta. Se não levar a caneta, pelo menos tem caneta lá. Sem votar você não fica, viu? Levar o título de eleitor, se não tiver o título aí, perdeu, leva o RG com fotografia. Certidão de casamento não vale, viu? Não vale certidão de casamento. Tem que ser um documento com fotografia. Ou carteira de motorista, ou RG, ou então o que mais aí? Como que é? É isso mesmo. E a minha pergunta aqui, eu voto lá na 66, lá no Lide Helena Francis Tour. Eu posso levar a lupa? Hein, Débora? Não sei. Será que eu posso levar a lupa? Será que os escrutinadores, os mesários vão permitir que eu possa olhar os números lá com a lupa? Porque senão vou ter que chegar lá e falar, então vocês desculpa aí, tá aí, não votei e vamos embora, né? Aí, e se o meu candidato perder por um voto, hein? O meu vereador perder por um voto, hein? Culpa da lupa, viu? Não é culpa minha, não, culpa da lupa. Mas vamos que vamos, embora, Débora? Não, temos mais aí? Temos o Buchala. O Zé Luiz Buchala. Senão daqui a pouco nem pode começar a xingar o Paulo Brito, né? Seja bem-vindo ao terceiro de uma série de vídeos que estão sendo realizados para mostrar os projetos do Zé Luiz Buchala, o vereador do campo e da cidade. E hoje nós vamos falar sobre um projeto que virou lei, é muito bacana, que é sobre o resgate de pessoas realizados pelo Corpo de Bombeiros de Birigui. Zé, fala um pouco pra gente a respeito desta lei. Antes desse projeto de lei do resgate, como que funcionava? Acontecia um acidente, automaticamente o resgate vinha e tinha que obrigatoriamente te levar para o pronto-socorro municipal. A partir desse projeto, quando ele foi sancionado, que ele virou um projeto de lei, né? Se você tem um plano de saúde, você pode optar por ser levado para um hospital particular, desde que você esteja em sã consciência ou você tenha algum parente próximo ou alguma pessoa que possa responder por você, te levando para o hospital particular. Nem todos os acidentes, trânsito ou um acidente doméstico ou mesmo um mal súbito na sua residência, a pessoa não precisa ser levada para o pronto-socorro municipal, e sim para o particular se ela tem plano de saúde. Isso desafoga o nosso pronto-socorro municipal. Porque se a pessoa ela tem um plano de saúde e ela dá entrada no pronto-socorro municipal e ela quer ir para o seu hospital particular, aí entra mais custo ainda, que você precisa contratar uma ambulância para estar levando para o hospital particular, ou ao mesmo tempo está usando uma vaga de uma pessoa que precise do pronto-socorro municipal. Pois bem, este é o terceiro vídeo de uma série de vídeos sobre os trabalhos realizados pelo Zé Luiz Buchala. Fique ligadinho e aguarde o próximo vídeo. Senhoras e senhores, olha, eu lamento profundamente, tristemente, dolorosamente, muitos amigos nossos candidatos a vereador, e alguns até candidatos a prefeito, mandando um alô pra gente aqui, tá? Dá um alô pra mim. Mas, infelizmente, senhoras e senhores, nós não podemos fazer isso, porque realmente se fizesse com um, teria que fazer com todos eles. Mas então fica a minha promessa o seguinte: amanhã eu e a Débora, nós vamos divulgar o nome de todos os candidatos a vereador. Todos. Dá para sair o número também, Débora? Tá? Dos candidatos a vereador? Tá. Eu tô fazendo as tabelas, Paulo, organizando tudo por partido, partido certinho. Por partido, vai sair o nome e o número. Logo no começo do programa, viu? Mas nós só vamos encher o saco aqui de vocês com eleição, viu? Entendeu? Porque é a nossa missão, a nossa finalidade, cobrir as eleições de 2020, a vontade do povo, a realidade das urnas. Tem mais algum comercial? Não, Paulo, só isso mesmo. Só isso mesmo? Vamos embora então? Sim. Então vamos caminhando então. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Paulo. Mandando um abraço para todos os nossos amigos aqui, em especial para o Lalo, que nos prestigia com seu carinho, sua audiência, sua amizade. Um abraço todo especial para o doutor Sérgio Doná, o Ali de Jabaque, o Aluche, para a turma que está sempre com a gente aqui, nos acompanhando e nos ouvindo. Chapeuzinho, um abraço todo especial. O Gilmar amanhã vem com o noticiário eleitoral de Buritama, a Andréia de Oliveira com o noticiário político de Penápolis e os nossos correspondentes espalhados aí por toda a nossa região, com um balanço geral, direto da capital paulista, sobre as eleições em São Paulo, com Jorge Luiz de Brito.
E o Márcio França lá está em 5º lugar na pesquisa do Ibope. Márcio França, hein? Nosso amigo, por sinal. E amigo de muita gente aqui em Birigui também, né? E principalmente amigo do Chinelo. Vamos embora então. Um abraço. Patrícia, o pai te ama.